Marcos, capítulo de número 8, onde se encontra o texto base da nossa meditação nesta noite. A partir do verso de número 31, um texto em que Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Diz assim o texto: Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, nós necessitamos da ministração do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça isso com esta porção da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Carregar a cruz como uma expressão de espiritualidade. ênfase no verso 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Espiritualidade é a vida espiritual, é ter olhos espirituais, é ver o mundo, as coisas, as pessoas com os olhos de Jesus. É também ver a Deus e a Jesus nos detalhes da vida. E agora nós sabemos também que uma parte integrante da espiritualidade é carregar a cruz com Jesus, carregar a cruz com o Senhor. Isso pode até parecer algo um tanto indesejável, até inconveniente, algo que deva ser evitado, porque nós não queremos sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Nós queremos uma vida sem sofrimento. Nós lutamos por isso. Queremos uma vida de conforto, de sossego, de paz, de tranquilidade, de alegria. Queremos uma vida sem dor. No entanto, tomar a cruz envolve tudo isso. E mais, tomar a cruz é também aquilo que se espera em qualquer caso, mesmo de amor humano. O amor que seja verdadeiro, um amor humano, espera-se exatamente isso. Quando você ama alguém verdadeiramente, genuinamente, você está pronto a suportar dificuldades, inclusive dores, e ir ao extremo por causa desse seu amor. Isso significa que o sofrimento sempre foi uma faceta do amor. Na vida com Deus não é diferente.
A cruz sempre fez parte da vida de Jesus, e nas palavras do próprio Jesus, a cruz fará parte da nossa vida com Ele. Não vivemos iludidos acerca de nada. Isso é o que podemos dizer integridade da palavra de Deus. Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, vocês vão vencer. E mais, Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso está em João 10. Mas como Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa só, Ele também disse que estaria conosco todos os dias. Nosso Deus é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Também é verdade que nem todos os nossos sofrimentos são causados pela nossa relação com Deus e com Jesus. Há sofrimentos da vida normal, da nossa própria responsabilidade. Há sofrimentos que nós mesmos causamos, somos culpados. Por exemplo, sofrimentos que enfrentamos por erros cometidos, por decisões tomadas de forma imprudente, errada, por precipitação, por negligência, por desobediência, sofrimentos que poderiam ser evitados. Por exemplo, cuidado com a saúde, que nós negligenciamos tanto. São coisas para nós pensarmos com muita atenção. Há também aqueles sofrimentos que são partes da vida, que são contingências do dia a dia, situações inerentes à vida sobre as quais nós não temos nenhum controle. É o chão da vida como ela é. Pode ser sofrimentos causados, por exemplo, por um acidente inesperado, um diagnóstico de uma doença hereditária. Pode ser também a dor de uma perda decorrente de um fenômeno da natureza. Aqui no Brasil nós não temos terremotos, não há incidências, não há propensão para isso, mas vários países enfrentam esses fenômenos da natureza, como por exemplo terremotos que acabam com tudo pela frente, e não se pode fazer nada, não dá para evitar. Tem também o sofrimento da dor de uma desilusão, que leva a uma depressão, uma dor emocional, aquelas doenças emocionais, doenças da mente, que vêm por necessidades interiores, às vezes não tratadas, não satisfeitas. Tem a dor da preocupação dos pais com os filhos nas suas angústias. Sofremos pelos nossos filhos, queremos fazer tudo por eles, mas não podemos fazer tudo por eles. Então sofremos também por ente querido, sobretudo pelos filhos. Dores que não vêm exatamente por causa do nosso compromisso e seguimento a Jesus. Coisas da vida. E que todos nós passamos, uma hora ou outra, por essas coisas. Alguém já disse que o sofrimento é aquilo que há de mais democrático na vida do ser humano. Isto é, todos sofrem. Pode ser o rico, o pobre, pode ser o iletrado, pode ser o doutor. Agora, é bom que se diga também que é maravilhoso saber que o fenômeno confortador em meio a tudo isso é justamente o fato de que nós podemos, todas essas coisas, podemos incorporar à nossa vida com Deus. Tudo que vivemos, alegrias ou tristezas,
bonança ou sofrimento. Todos os nossos eventos da nossa vida podem, de alguma forma, nos proporcionar, e sobretudo os sofrimentos, uma maior intimidade com Deus. Uma vez que nos permite partilhar com Ele as nossas dores, os nossos medos, as nossas feridas abertas, e saber que vamos encontrar na sua amizade o conforto, a orientação, a paz que nós tanto precisamos. Todos nós precisamos saber e experimentar quão verdadeira é a amizade do Senhor Jesus conosco. Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo verdadeiro, um amigo sempre presente. Nós precisamos ter convicção do quanto nós podemos confiar em Jesus em todos os momentos da nossa vida. A amizade de Jesus transforma as nossas dores em alegria. Desfrutar da amizade do Senhor acrescenta uma nova dimensão à nossa vida espiritual. A amizade do Senhor é a compensação das nossas dores. Jesus tem um modo todo solícito de tomar para si as nossas preocupações, aliviar as nossas dores, quando nós o procuramos. Por isso que ele disse: vinde a mim, vocês todos que estão cansados, se sentindo sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda tem preparado para cada um de nós, meus queridos irmãos, um trabalho a ser realizado, e os nossos problemas fazem parte do treinamento de Deus para esse trabalho que cada um de nós ainda vai realizar para o Senhor. Nenhuma das suas lutas deve ser desperdiçada. Nenhuma energia nessa luta da vida é desperdiçada. Deus, de alguma maneira, sempre vai nos permitir fazer um bom uso dos sofrimentos que viemos a enfrentar. Sua palavra nos assegura que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias eu li um testemunho de um pastor que disse que costumava sentir-se muito triste porque a melhor amiga da sua mãe, segundo ele pensava, era a vida mais difícil, mais miserável possível, porque muito cedo havia sido acometida de uma enfermidade que a deixou aleijada, a ponto de os médicos terem que quebrar as suas pernas para desentortar, uma artrite muito forte, um sofrimento muito terrível, e depois ela ainda teve outras doenças, sendo que uma delas deixou todo o seu corpo coberto de crostas, e ela sentia com isso muitas dores, e essa família se mudou para outro estado, e ele mais a sua mãe perderam o contato com ela, e não demorou muito, estavam vivendo em outro estado, e o marido a abandonou. Só que agora longe de casa, longe dos amigos, longe dos parentes, longe de pessoas que poderiam acolhê-la, ajudá-la, e ela passou a viver num asilo, longe de tudo, até que num verão, esse pastor levou a sua mãe para visitar a amiga dela, onde ela estava vivendo, e ao chegarem, a encontram numa cama, e nas palavras dele, era como se ela tivesse crucificada naquele leito de dor, corpo todo retorcido nas juntas pela artrite,
Mas interessante que assim que ela os viu entrar e os reconheceu, ela abriu um sorriso e os chamou pelos nomes, com uma paz inacreditável no rosto, e inevitavelmente os dois começaram a chorar, não contiveram a emoção, até que aquela mulher na cama disse para eles: espero que não estejam chorando por mim, porque eu devo ser a pessoa mais feliz desse mundo. E ela acrescentou: se vocês pudessem saber como eu sinto Deus tão perto de mim o tempo todo, vocês concordariam com o que estou falando. Podem acreditar, eu acho que eu não poderia ser alguém mais feliz. Eu não merecia tanto de Deus. Que coisa impressionante. Lendo isso, conversando com Deus, orando, pedindo perdão ao Senhor, pensando, qual é mesmo o meu problema? Quais motivos eu tenho para reclamar da vida que Deus tem me dado? Qual é, meu irmão, o seu problema? Qual é, minha irmã, o seu problema? Como alguém que não consegue mover o corpo numa cama totalmente travada, dependente da ajuda para suas mínimas necessidades, pode abrir a boca e dizer de forma convincente que tinha encontrado a profunda felicidade na vida. Só Deus para fazer isso na vida de uma pessoa. Uma história tocante, real, verdadeira e inspiradora para nós. Ouvimos essas coisas e achamos que isso não é possível. Achamos que Deus só pode trabalhar de uma maneira, a nossa, segundo a nossa visão. Só enxergamos Deus na vida de uma pessoa assim, se Deus a curar, se Deus a levantar da cama, mas não é assim. Deus trabalha de muitas maneiras que nós não compreendemos. Eu tenho convicção de que Deus se faz presente, dá paz, alivia as dores, dá alegria, quando a pessoa mais precisa do seu socorro. Ele vem ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, esse pastor disse que aprendeu muito mais a respeito de Deus, a respeito da espiritualidade, a respeito do sofrimento, a respeito do ser humano, de uma vida com Deus. Tantas lições naquele encontro, olhando para alguém numa cama, com tantos problemas, mas testemunhando da bondade, da presença de Deus em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu algo, de fato, até enigmático. Ele disse que se alegrava em seus sofrimentos e completava em seu próprio corpo o que restava das aflições de Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 24. Não é tão fácil entender o que Paulo escreveu. Outro apóstolo, Pedro, também disse com outras palavras algo semelhante. Ele diz: amados, alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Mas notem que interessante, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, o nosso texto base, que lemos agora há pouco, o mesmo apóstolo Pedro, numa ocasião passada, se rebelou contra a ideia dos sofrimentos de Cristo, a ponto de ousar repreender a Jesus.
Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreendê-lo. A ideia de que Cristo iria sofrer não tinha lugar no conceito que Pedro nutria acerca do Messias. O sofrimento de Cristo parecia inconcebível na mente de Pedro. Mais tarde, no entanto, ele pôde escrever o que escreveu: amados, alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus. Mudou, porque quando a sua glória for revelada, vocês também vão exultar com Ele em grande alegria. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, e de alguma forma pode participar, é poder participar dos sofrimentos de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Agora, como é que alguém pode participar dos sofrimentos de Cristo? Ou, de uma forma mais contundente e enigmática, como alguém pode completar em seu corpo os sofrimentos que ainda restam de Cristo? Como Paulo disse, eu não conseguia entender esse texto. Era difícil entender. Afinal, os sofrimentos de Cristo, acaso não foram suficientes? Por que completar em nosso corpo os sofrimentos de Cristo? Essas afirmações não são, de maneira nenhuma, para dizer que há alguma deficiência no sacrifício expiatório realizado por Jesus na cruz. Absolutamente não, não é isso. Pelo contrário, completar em seu próprio corpo os sofrimentos que ainda restam de Cristo significava para Paulo sofrer as aflições por pregar a boa nova da expiação pelo pecado da humanidade que Cristo realizou. Ele sabia que ia ser perseguido por isso, assim como foi o Senhor Jesus. Cristo sofreu na cruz para fazer a expiação pelo pecado, e Paulo agora, nas suas prisões, estava preenchendo a sua cota de sofrimento suplementar necessária para cada cristão, para transmitir essa boa nova de Jesus a um mundo que rejeitava a Jesus. Estava sofrendo, estava preso por continuar a obra do Senhor, anunciando a boa nova de Deus ao mundo. E não somente Paulo, tantos outros. Quando ouvimos testemunho de pessoas enfermas como essa mulher que eu acabei de citar, travada, crucificada, na expressão desse pastor, numa cama, enferma, mas com o seu testemunho, com a sua vida, falando da grandeza, da bondade, da alegria, da presença de Deus, fica um pouco mais fácil entender esse texto enigmático de Paulo. Completar em seu corpo esses sacrifícios e sofrimentos de Jesus. Há algumas vidas, por que não dizer privilegiadas, escolhidas por Deus para partilhar do sofrimento e impactar outras vidas que necessitam enxergar a graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus no mundo. Há ainda outras cruzes, pequenas cruzes envolvidas nesse seguimento a Jesus, além de enfermidades, além de prisões, além de perseguições. Por exemplo, a falta de coisas que nós tanto queremos, tanto desejamos, ansiamos possuir, mas Deus não nos dá. É que nós precisamos disciplinar os nossos desejos, para torná-los mais sintonizados com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Por exemplo, Jesus nos pede, a cada um de nós, quando o seguimos, que saiamos em auxílio
do mais necessitado que nós. Que nós nos importemos em dar ajuda a pessoas em situação de pobreza. Que façamos coisas honradas na nossa vida que glorifiquem a Deus. Nos pede que nós demonstremos integridade, porque nós poderíamos em muitas situações lucrar fazendo algo escuso, decididamente desonesto. O Senhor vai nos corrigindo e vamos aprendendo isso dia a dia. São pequenas coisas que sofremos, diretamente envolvidas com o fato de seguirmos a Jesus, e precisamos tomar posição, e nessas coisas nós crescemos espiritualmente, a nossa espiritualidade se desenvolve, e Deus espera isso de nós. A Bíblia é repleta de homens, de mulheres de Deus que nas suas vidas sofreram intensamente. Parece inclusive que o sofrimento é esse meio pelo qual Deus abrasa, aquece, incendeia o nosso coração, a nossa alma, e fazendo sair tudo aquilo que não é do seu agrado, fazendo sair do nosso coração tudo aquilo que é mesquinho, que não é generoso, e gradualmente vai nos tornando mais parecidos com Jesus. E se é Deus que está nos transformando, apesar de penoso, esse processo não deixa de ser algo maravilhoso, algo bom. Pastor Russell Shedd, antes da sua morte, disse que estava muito feliz por estar sofrendo aquela enfermidade que ele estava enfrentando, estava feliz pelas dores, porque ele entendia que nada se comparava ao que o Senhor Jesus tinha sofrido por ele. O seu sofrimento ele ligava-o totalmente a Jesus e glorificava o nome do seu Senhor com a sua vida, com as suas palavras animadoras. Pense num pedaço de carvão e num diamante. Ambos são feitos do mesmo material, o carbono. Embora feitos do mesmo material, um não vale nada, um pedaço de carvão. O outro tem um valor inestimável, um diamante. A diferença é que um foi submetido ao calor, à pressão da terra, até que as impurezas fossem tiradas. Só então se transformou num diamante de altíssimo valor. Como já disse o poeta, um diamante é um pedaço de carvão que sofreu. Interessante isso. E o mesmo acontece conosco. O objetivo de Deus para nós é desenvolver a sua vida, a vida de Deus em nós. Tornar-nos espiritualmente maduros, e isso significa que nós passaremos a praticar as virtudes espirituais na nossa vida. O amor, a bondade, a fé, a oração, a paciência. Tome a paciência como exemplo. Como nós vamos desenvolver a paciência sem sermos submetidos a situações difíceis e que precisamos esperar? Como nós podemos ter uma fé verdadeira, uma fé desenvolvida, se não somos colocados à prova? E o amor? Para chegar a um estado elevado do amor, nós precisamos praticar o amor, colocar em ação, e gradualmente essas virtudes vão crescendo em nós, na prática, como fruto do trabalho de Deus em nós, para aquilo que nós precisamos ainda realizar como tarefa. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que esse crescimento que nós experimentamos na nossa vida
via de regra, quase sempre esteve ligado à dor. E só nos resta louvar a Deus, bendizer ao Senhor. Esses casos de crescimento espiritual que tanto necessitamos e que adquirimos, sobretudo quando passamos pelo sofrimento, é o que Jesus chama de cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, minha oração é que quando você passar por noites escuras na sua vida, você possa amanhecer transformado nas suas atitudes para com Deus, para consigo mesmo, para com o outro. Lembre-se que Deus não nos chamou para ser juízes, mas para ser pessoas que levam a Jesus ao mundo tão necessitado. Que nós sejamos mais companheiros, que nós sejamos cada dia mais apoiadores um do outro, que nós trabalhemos cada dia mais em conjunto, em harmonia, que o nosso objetivo como comunidade e família de Deus jamais seja dominar o outro, mas ser companheiro e amigo, que estejamos sempre juntos nos ritos simples da comunidade de Jesus, como nós somos simples, nos ritos como realizados por Jesus, no batismo, no partir do pão, no partilhar de vidas, na reconciliação, no perdão, e toda aquela proximidade que proporcionou à comunidade de Jesus crescer em espiritualidade, não em religiosidade. Espiritualidade como uma coisa nova para a história, como a boa nova de Deus ao mundo, de modo que não demorou muito e eles ganharam, os primeiros cristãos ganharam a reputação desse seu amor visível, mútuo, a ponto de Tertuliano, um escritor das primeiras fases do cristianismo, dizer: vejam como esses cristãos se amam. Jesus disse isso, que nós somos sal e luz da terra, que o mundo deve ver em nós Jesus. Sal serve para, além de dar sabor, provocar sede de Deus nas pessoas. E tomar a cruz é essa disposição de, se necessário for, sofrer por Jesus. Não importam as lutas. A palavra de Deus nos promete que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Por isso, ainda que nessa vida nós passemos por sofrimentos, o céu é o coroamento da vida que Jesus prometeu aos que o seguem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, preciosa, que nos instrui, nos fala aos corações, que nos mostra, ó Deus, a Tua verdade, que nos mostra aquilo que nós precisamos enxergar na vida, nesse mundo que vivemos, um mundo difícil, um mundo cheio de problemas, mas quão glorioso é, ó Deus, ter a Tua palavra ministrando aos nossos corações. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, sabemos que o Senhor nos disse que teríamos aflições, lutas, dores e dificuldades, mas que o Senhor estaria conosco em todos os momentos. Ó Deus, em cada situação que passarmos, quer seja de bonança, de alegria ou de tristeza, de choro, ainda que temporário, de aflição, que nós reconheçamos que nós estamos com o Senhor ao nosso lado. E o Senhor sempre nos dá escape, não nos dá tribulação maior, antes nos dá escape, só aquilo que nós podemos suportar, pela sua bondade, misericórdia e graça, o Senhor nos dá. Oh Deus, isso é precioso, isso é maravilhoso.
nós possamos enxergar as tuas bênçãos na nossa vida, que não olhemos apenas para as dificuldades, mas que olhemos, reconheçamos e te agradeçamos pelas bênçãos do Senhor, pela saúde, pelo livramento, pela família, pelo trabalho, cada novo dia que o Senhor nos dá como oportunidade, pelo nosso teto, oh Deus, pela comunhão com o Senhor, pela tua igreja, pelos amigos, pela tua palavra. Bênçãos maravilhosas do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, pelas tuas preciosas bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.